Bom dia, 9 horas, 2 minutos do dia 29 de dezembro de 2020. Nossa última aula do ano de 2020. Eita, que esse ano foi diferente, né? Um ano com muitas novidades. Algumas, obviamente, para pior, mas outras também para melhor, na minha opinião. Né? Tivemos de tudo aí nesse ano. A nossa aula hoje é a aula de número 8 dos nossos encontros síncronos. E a previsão da aula de hoje é falar sobre função afim, ou função de primeiro grau. Nós vamos começar a estudar os tipos de função. E a função afim é a primeira delas. Vão ser 5 ao longo do ano agora. Vai ser a função afim, a função de primeiro grau, a função de segundo grau, a função modular. Falei errado. Peraí. Afim, segundo grau, modular, exponencial e logarítmica. 5. Cada uma é uma curva, é um gráfico diferente, é uma curva diferente. Então, a gente inicia hoje a primeira delas. Mas antes de iniciar a aula, como eu normalmente costumo fazer, eu pergunto para vocês se alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fazer alguma reflexão, fazer alguma crítica. Esse é o momento. Então, o microfone está aberto. Professor, Oi. eu queria saber se tinha como o senhor enviar o link da aula de hoje no grupo dos professores, que Nonato está pedindo o link. O link dessa aula agora? Isso, exatamente, que ele falou que Tá, queria vou assistir mandar essa aula. agora. Beleza. Que nonato, professor? Isso, professor. Tá. Pronto, acabei de botar no grupo. Valeu, Laiane. Pronto, Sim, mas obrigada. nonato, né, é Nada. Vicente, você quer dizer, né? Eu pensei que Como? fosse nonato professor de física. É esse, não? Tá no grupo dos professores. Ele falou com o senhor que queria assistir a aula. Mas não é Vicente, não. Eu tô tendo com o contato dele como sendo Vicente. Para mim aparece Vicente. Tá salvo Nonato aqui, não sei. Eu tô achando que é Vicente, o colega de vocês lá que não tá assistindo o curso, né? Eu acho que é Vicente, mas posso estar enganado. Outra pergunta, outro comentário, outro questionamento. Mais alguém? Mais ninguém. Tá. Outro aviso que eu preciso dar é que hoje é o último dia para a entrega da P3. Hoje é só P3, né? Hoje não tem nem relatório, nem CAN, né? Na próxima terça-feira, né, eu vou liberar hoje eu libero a P4, né? Aí na próxima terça-feira é a data da entrega da P4. Aí sim, lá na P4 tem o relatório do segundo bimestre e tem o CAN do segundo bimestre, tá? Hoje apenas a P3. Lembrando que se alguém está com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma barreira, entre em contato no privado comigo, né? Que eu posso tentar ajudar, se a pessoa quiser ajuda, tá? Então, estou disponível para tentar ajudar quem estiver enganchando em alguma coisa. Acho que as nossas aulas, os nossos CA já estão cumprindo esse objetivo. E na aula de hoje, após as 10h30, se alguém tiver ainda algum questionamento sobre questões da P3,
eu ainda posso dar alguma pista, dar algum apoio. Então, eu posso, pessoal, começar a aula? Pelo silêncio, eu vou então imaginar que sim, eu posso começar. Então, vou compartilhar com vocês o quadro. Quadro compartilhado. Estamos aqui para começar a falar de... Opa! Começar a falar de função afim. Ou também conhecida como função de primeiro grau. Ok? Deixa eu ver se tem alguém falando no chat. Não, não tem ninguém falando aqui no chat. Voltamos lá para o nosso quadro. Bem, tá aqui, esse é o nosso tema. De todas as funções que nós vamos estudar, só para lembrar a todos, ó, a gente vai estudar agora a função de primeiro grau. E na próxima aula, ou na seguinte, a gente vai começar a estudar a função de segundo grau. Depois vai vir a função modular. Opa, não tem esse acento não, foi mal, que a palavra módulo tem, mas modular não tem. Depois vai ser exponencial. E depois vai ser a logarítmica. Essas serão as funções que nós iremos estudar, tá certo? Qual bimestre nós vamos estudar? Cada uma delas. Esses dois primeiros agora no segundo, né? Tanto aqui quanto aqui no segundo bimestre. Essas duas seguintes no terceiro bimestre. E essa aqui no quarto bimestre. Qual é a lei de cada uma delas? Para quem já quiser conhecer, a lei ou equação de cada uma delas. A função de primeiro grau tem um formato y igual a x mais b. A função de segundo grau tem um formato y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função modular, é difícil definir um formato para ela, mas, por exemplo, se ela for uma função modular de primeiro grau, o formato é essa. Ó. Duas barrinhas verticais. A função exponencial vai ter esse formato aqui, ó. E a função logarítmica vai ter esse formato aqui. Outra informação que eu já posso adiantar, e quem quiser estudar por conta própria já pode começar a cuidar. Qual é o gráfico de cada uma delas? O gráfico da função afim ou de primeiro grau é uma reta. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. O gráfico da função modular tem vários formatos, mas um deles é uma letra V. Função exponencial é uma curva que eu não sei, ninguém nunca deu nome, né? Mas é uma curva mais ou menos com essa cara daqui, ó.
E a função logarítmica também, a gente não dá nome nenhum para ela, especial, mas a cara é mais ou menos essa aqui. Ou seja, a função, essas duas últimas, elas possuem assíntotas. Depois eu vou discutir mais adiante o que é isso. Então, o que é que eu acabo de listar? Os tipos de função que nós estudaremos no primeiro ano, hein? Isso aqui é matéria do primeiro ano. Professor, só tem essas, é, professor? Não, tem muito mais que essas. Se eu fosse ilustrar mais aqui, tem as funções trigonométricas, que são 6. A função seno, ó, seria essa equação aqui, ó. A função cosseno, a função tangente e assim por diante. Você tem função degrau, você tem as funções trigonométricas hiperbólicas, você tem a hipérbole, você tem a elipse ou a semi-elipse, que é uma função. Pronto, eu teria muito mais funções a falar, tá? Não são só essas, não. E quem seguir algum curso da área de exatas, certamente vai se deparar com as que eu não vou falar, ok? Que são várias outras. Então, isso aqui é só para deixar claro como o estudo de função para matemática é importante, né? Quem não entende o que é função, acho que vocês agora vão, né, vão perceber por que é que eu estou há tanto tempo falando, né, de função. E vou falar ainda muito mais tempo, né? Então, essa tabelinha aqui seria o resumo do que vem pela frente. Então, a nossa aula de hoje vai ser função afim ou função de primeiro grau. Vou apagar esse quadro. Quem quiser, então, a cópia desse quadro, tira um print agora, senão, vê a gravação da aula, tá certo? Bem, eu vou começar a função afim ou de primeiro grau usando um exemplo prático, tá certo? O exemplo prático que eu vou começar eu vou criar uma função com duas coisas do nosso cotidiano, tá? Ou seja, eu vou começar com uma aplicação, né? O preço que você paga numa corrida de táxi, preço na corrida de táxi, que agora a gente pode chamar de Uber também, né? Ou outros nomes, ela depende de alguma coisa. Esse preço em reais, né? Em reais, ela depende de quê? De que o preço de uma corrida de táxi depende, pessoal? Depende da distância percorrida. Eu vou colocar os números aqui de distância na unidade quilômetro, ok? Então, eu posso dizer, eu vou usar o seguinte critério, quer dizer, vamos ver se vocês entendem o que é que eu estou querendo falar, né? Se você andar 0 quilômetro, ou seja, você entrou no táxi, abriu a porta, entrou, e antes do carro largar, você desiste da corrida. Mas ele já mexeu lá no taxímetro. Então, você tem um valor que você paga. Eu não sei qual é, vou chutar. Vou supor que seja vou supor que seja R$ 3. É um chute aqui, não sei se é verdade não. Agora, se você andar 1 quilômetro, vamos supor que você pague R$ 3,60. Se você andar 2 quilômetros, vamos supor que você paga R$ 4,20.
tá aqui a nossa função. E, obviamente, tem muito mais pontos aqui, né? Ou seja, eu posso botar aqui vários outros pontos. Quais eu vou colocar? Não sei, né? Mas eu estou usando a representação por diagrama, por ser aquela nossa representação talvez mais palpável. Então, a gente vai ter muitos outros pontos aqui que eu não coloquei, tá? Esses meus números que eu coloquei, eu não coloquei à toa, né? Eu pensei num padrão matemático, numa lógica para justificar esses preços. Qual foi a lógica que eu usei? Eu usei a lógica da bandeirada custar R$ 3, ou seja, traduz por bandeirada de um táxi o valor mínimo, tá certo? Que você paga numa corrida. Então, daí o zero ter mandado por 3. E eu pensei num custo por quilômetro. Custo por quilômetro, no português, escreve com QI. Por quilômetro. Eu pensei num custo de 60 centavos. Ou seja, a cada 1 quilômetro que você anda, você paga 60 centavos. Pessoal, vocês concordam que isso que eu acabei de criar é uma função, sim ou não? Usando aqui essa lógica que eu acabei de detalhar. É ou não é função, pessoal? Sim. Para cada... Fale. Sim, é uma função. Para cada número que eu botar aqui, eu não vou ter um único cara aqui. Estou certo ou estou errado? Não é? Eu posso perguntar, por exemplo, né? Quanto eu vou pagar se a minha corrida tiver 8 quilômetros? Esse valor aqui é único, pessoal. E eu também posso até fazer o contrário. Vamos supor que eu paguei R$ 15,60 na minha corrida de táxi. Eu posso fazer a pergunta oposta. Quanto eu andei? Então, é ou não é função? O que vocês acham, pessoal? É uma função. É uma função. Beleza. Ela está representada por diagrama. Eu poderia representá-la de outro jeito. Qual? Qual outro jeito eu poderia representar? Que outro jeito, pessoal? Pelo um plano cartesiano. Pelo plano cartesiano, ou seja, a representação gráfica, que é essa que eu estou justamente fazendo nesse exato instante, começando a fazer, melhor dizendo. E também posso representar de outro jeito que eu tenho usado muito. Qual é o outro jeito que eu posso representar também? Que eu tenho usado bastante? Algébrica. Teoricamente. Algébrica. Pronto. E quando lanço e pergunto qual é a representação algébrica, né? Vamos definir essa função algebricamente? Vamos lá. F é o nome da minha função, vai ser a função f, é o nome dela. 2 pontos. Pessoal, quem é o domínio? Alguém poderia me dizer quem é um domínio adequado para esse problema? Os naturais. Os naturais? Os racionais. Então eu não posso andar 1,5 km, não? Pode, é os racionais. Racionais. Eu não posso andar a raiz de 5 km, não? A reais. Reais. Porque, ó, vou dar um caso do raiz de 5, tá? Ó, se você tiver o táxi, ó, por exemplo. Se você tiver essa figura matemática, que acho que você sabe que chama triângulo retângulo. Se o táxi estiver aqui, ó, e aqui tiver 1 km e aqui tiver 2 km,
Se você fizer esse caminho aqui, ó, vier aqui você tem que ir do ponto A, você tem que ir do ponto A ao ponto C. Se você fizer o caminho passando por B, o caminho ABC, você vai andar quanto? 2 mais 1, não é isso? E vai dar quanto? 3 quilômetros. Mas se você for diretamente de A até C, por essa reta daqui, quanto é que você vai andar? Isso aqui é justamente o teorema de Pitágoras, né? Que você pode aplicar. X ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 1. 4 mais 1 dá 5. Então fica x ao quadrado igual a 5. Então o valor de x é raiz de 5. Então se você andar de A até C, você vai andar raiz de 5 km. Ele estaria aqui, esse cara, ó. Ou seja, posso sim percorrer uma distância que não seja um número natural. Então, o mais adequado aqui, agora, eu não posso percorrer, por exemplo, menos 2 km. Não faz sentido para a gente. Por quê, pessoal? Distância é uma grandeza que, na prática, né, a gente só atribui números positivos. É diferente da grandeza da física deslocamento, tá? Que é outra coisa. Aí até você pode atribuir números negativos. Mas distância, comprimento de um objeto, não. Então, o domínio mais adequado aqui, que eu julgaria, seria os reais positivos. Positivos não. Vale a pena incluir o zero, tá? Porque eu posso andar 0 quilômetros. Então, acho que o mais adequado são os reais não negativos. E para o contradomínio, o preço de uma corrida de táxi também não existe preço negativo, né? Então, tá bem adequado. A mesma coisa para o outro. Pronto. Definir o domínio. Definir o contradomínio. E o que está faltando para eu terminar a representação algébrica? A equação. A equação. Bem, então eu tenho certeza que alguns vão conseguir fazer essa equação até de cabeça. Mas depois eu vou dar uma forma, um padrão de obtê-la. Alguém consegue descobrir que equação é essa ou não, de cabeça? Y é uma função de x, né? Y é igual a alguém. Quem é esse alguém? 0,6x mais 3. Exatamente essa. Como é que você conseguiu obter essa equação? Pegando o valor da bandeirada normal e a cada quilômetro percorrido é 60 centavos. Olha, exatamente. Olha que entrou aqui, ó, na equação. 0,6 é os 60 centavos. O 3 que apareceu aí foi o valor da bandeirada. Então, né, por exemplo, aqui, esse cara daqui, ó, os 3,60, eu posso dizer que é 0,60 mais 3. Ou seja, a bandeirada mais 1 quilômetro. O 4,20 eu posso dizer que é 2 vezes 0,60, porque ele andou 2 quilômetros, cada quilômetro custa 60, 2 vezes 60 dá 1,20. 1,20 mais 3 dá o 4,20. Como eu chegaria aqui nesse 15,60 aqui? Ó? Qual é o número? Quantas vezes 60 eu vou botar aqui? Não, ninguém está dizendo o que eu faria agora para descobrir quantos quilômetros são do 15,60. Eu botaria, já que eu tenho a lei é essa daqui, ó. Eu jogaria o 15,60 aqui, pessoal. Então, na verdade, o que eu quero descobrir, né, é o 0,6, né, multiplicado por um número que eu quero descobrir, mais 3,
tem que totalizar 15,60. Não é verdade? O que é que eu faço agora? Resolvo a equação. Seria 21 no canto do X. Exatamente, vai dar 21. É exatamente isso. Mas deixa eu resolver a equação, então. Vou passar o 3 para o outro lado. Né? Vai ficar 15,60 menos 3. R$15,60 menos R$3 dá R$12,60. E isolando a variável, a gente divide 12,60 por 12,6 por 0,6. Ah, professor, eu não gosto de fazer conta com vírgula. Muito simples, multiplica o numerador e o denominador por 10, ou múltiplos ou potências de 10, até que a vírgula desapareça. No caso dessa fração aqui, basta multiplicar por 10, ou seja, 12,6 por 0,6 é a mesma coisa que multiplicando por 10, 126 por 6. 126 por 6, ambos são pares, aí eu pego a metade de cada um, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 63. E 63 dividido por 3 vai dar 21, conforme o colega já tinha falado. Ou seja, o númerozinho daqui, pessoal, é 21. Ó. Quem me ajudou a obter isso aqui, ó, foi a equação que outro colega disse qual era. Então, foi com essa equação. Para terminar de preencher aqui, e esse 8 aqui, como é que eu preencho aqui esse 8? Esse 8 manda para quem aqui, nesse meu diagrama? Se eu andar 8 quilômetros, eu gasto quanto? Qual é a conta? Pegar essa mesma equação, né, pessoal? Mesma. Só que em vez de agora, no exemplo passado, eu dei o y e perguntei o x. Agora é o contrário. Agora eu estou dando o valor do x, ou seja, eu estou dizendo que são 8 quilômetros e quero saber qual é o y. Quero saber qual é o preço da corrida, né? Então, x para a gente é a distância, né? Y para a gente é o preço da corrida. Então, nesse problema aqui de baixo, né? Eu dei esse preço e perguntei qual era a distância, botei uma interrogação aqui. E agora está ao contrário. Eu dei essa distância 8 e quero saber quem é esse preço. Basta, então, fazer essa conta, ou seja, 8 vezes 60 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 4,80, não é isso? E 4,80 mais 3, esse resultado vai dar quanto? Vai dar 7,80. Pronto. Está aqui representada essa função, né? Aqui representado por diagrama. Aqui representada algebricamente. E agora vamos fazer a representação gráfica. Os quilômetros, eu vou até o 21, né? Então, se eu vou até o 21, eu vou marcar aqui, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, eu botei de 5 e 5. Obviamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fica muito apertadinho, mas é o que temos. Isso em quilômetros. Agora, em distância, em preço. Então, aqui, de novo, aqui é a distância, né? Para quem não estiver associando. E aqui o Y é o preço da corrida. E aí ele vai até 15,60. Se vai até 15,60, eu vou botar de 3 em 3, tá? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E vou marcar esses pontos que estão aqui no diagrama. Quais? Marcando de azul, né? 0 manda para 3. Esse é o primeiro ponto. Depois, 1
manda para 3,60. Eu não vou conseguir botar a divisão exata do 3,60, então eu vou botar aproximado, pessoal. É um número muito próximo. O 2 também, muito próximo. Não dá nem para distinguir direito. Vamos pegar o 8 agora. O 8 vai salvar a gente. O 8, aqui é o 10. Então, 5, 6... Não, 6, 7, 8, 9. Então, o 8 manda para o 7,80. 7,80 é pouco mais aqui que a metade, ó. Então, aqui, ó, vários pontos aqui, um ponto aqui, e vou fazer agora esse último ponto, 21 mandando para o 15,60. O 21 tá onde, ó? Aqui é o 20. Aqui é o 25, então eu faço 21, 22, 23, 24. O 21 manda para o 15,60. 15,60 é um cara que é pouco acima do 15, né? Pronto. Aí vem a pergunta agora principal. Posso unir os pontos? Sim ou não? E aí, pessoal? Para responder essa pergunta, eu preciso fazer o quê? Alguém podia falar? Galera, estou esperando vocês. Alguém poderia falar? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? É essa a pergunta, Guilherme, exatamente. Essa função tem quantos pontos? Olha o domínio dela. Tem infinitos pontos. Posso unir? Sim. Sim, posso. Mas posso unir tanto aqui para a direita quanto aqui para a esquerda, pessoal? Não, só para direita no caso, né? Só para a direita, né? Porque são reais positivos. Eu não posso pegar pontos que pegue aqui no -1, no -2, no -3, no -4. Esses caras do segundo quadrante e do terceiro quadrante, eu não posso botar nenhum ponto, nem no segundo nem no terceiro quadrante. Porque seriam quadrantes onde o domínio seria negativo. Posso unir sim, mas só para a direita, hein? Ó, então vou unir aqui. E esses pontos estão alinhados, pessoal. Se estão alinhados, formam que curva matemática? Como é o nome dessa curva aqui, matemática? Uma, que eu tentei fazer, uma... Claro que a minha não está perfeita, né? Mas se eu tentei fazer o que aqui? Reta. Uma linha reta, né? Uma linha reta. Então, esse seria o gráfico da função. Então, qualquer outro ponto que eu queira aqui, ó, no domínio, que eu queira aqui no domínio, ou que eu queira aqui na imagem, no contradomínio, é um ponto desse gráfico, né? Então, deve ter um cara aqui, por exemplo, ó, vou marcar aqui, ó, no 25, ó. Ó, o 25, por exemplo, deve ter um preço aqui, ó. É esse cara daqui, ó, por exemplo. Né? Então, eu tenho infinitos pontos, né? Esse comentário é bastante importante. Agora, pessoal, isso que eu acabo de mostrar para vocês é um exemplo de uma função afim, ou uma função de primeiro grau. Então, agora eu vou apresentá-la, tá? Vou apresentar essa função formalmente. Uma função afim, ou função de primeiro grau, é uma função que, algebricamente falando, ela possui esse formato aqui, ó. Então, a sua equação, sempre vai ter esse formato. Y igual a A vezes X mais B. Onde esse A e esse B são letras, o A e B são letras, mas que no lugar das letras eu coloco números. E esses números são os chamados coeficientes.
coeficientes. Então, esse aqui é o coeficiente angular, que eu uso a letra A, e esse outro aqui é o coeficiente linear. Do exemplo que eu acabei de dar agora, a equação foi 0,6x mais 3. Pessoal, quem é o coeficiente angular dessa equação? 0,6. 0,6. Ah, esqueci de botar aqui a palavra linear, desculpe. Pronto. O 0,6 é o coeficiente angular, é o A. E quem é o coeficiente linear? 3. É o 3. Para que servem cada um deles? Né? Qual o significado de cada um deles? Então, sempre o formato vai ser esse. Sempre. Sempre. E sempre graficamente falando. Então, isso aqui é algebricamente falando, né? Então, quando eu penso aqui, eu penso na representação algébrica. Agora, quando eu penso na representação gráfica, sempre que eu pensar na representação gráfica, dessa função afim, sempre o gráfico dessa função. Se for uma função de R em R, que eu chamo de função real, esse gráfico vai ser uma linha reta. Então, a função afim, né? A função afim, ela tem representação gráfica ou geométrica dada por uma reta. Sempre, se o domínio for real, né? Agora, vocês sabem que dependem do domínio, né? Então, só para a gente esclarecer um pouquinho, qual seria a diferença do gráfico dessas três funções aqui agora? A função f é uma função de R em R, cuja lei é dada 2x mais 5. A função g é uma função que leva o intervalo que vai do menos 2 até o número 4, fechado aqui, aberto aqui, nos reais, e cuja lei é a mesma lei. E a função h é uma função que leva o conjunto menos 2, 3 e o 4 nos reais. E a lei é a mesma. Então, quem acha que função é a mesma coisa que equação, com esse exemplo que eu estou dando aqui, eu espero que a pessoa pare de fazer essa confusão, né? Porque veja que a equação das três funções é a mesma. Todo mundo concorda, gente? Sim ou não? Qual é a equação? Qual é a equação que eu dei, pessoal? Essa aqui é a função h de x. Essa aqui é a função g de x. E essa aqui é a função f de x. Vocês concordam que a equação é a mesma para todas? Sim ou não? Alguém poderia dizer para mim qual é o valor do domínio que está presente nas três funções, na f, na g e na h?
Alguém poderia dizer um ponto? Os reais. O zero? Não, aqui não tem zero, não. Os reais. Não, eu quero um número que pertença ao domínio das três. Eu quero um número que pertença ao domínio das três. O domínio é dado aqui pelo primeiro conjunto, ó. Esse primeiro conjunto é o domínio. 3, Diga aí esse número, qual é? 3. 3. Pronto, concordo. 3 é um número que ele é real. 3 é um número que está no intervalo que vai do -2 ao 4. Esse intervalo aqui que vai do -2 ao 4, fechado aqui e aberto aqui, nesse intervalo mora o 3. Então está aqui o 3. E nesse conjunto com 3 elementos, também está aqui o 3. E o 3, pessoal, como a equação é a mesma, vai mandar para o mesmo valor nas 3. 3 vai mandar para quem, pessoal? Galera, 3 vai mandar para quem? Se no lugar do X eu botar o número 3, pessoal, vai mandar para quem? 11. Para o 11, que é 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 5 dá 11. Então, 3 vai mandar para o 11. Só na função f ou nas 3? Só na função f ou nas 3, pessoal? As 3. Nas 3. Nas 3. Beleza. Então, eu posso marcar esse mesmo ponto nas 3. Vamos lá marcar? Ó. 1, 2, 3. Aqui, 5, 10. Então, 11 é um cara aqui, mais ou menos. Então, vou fazer a mesma divisão aqui nos outros. 1, 2, 3, 5 e 10. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2 e 3, 5 e 10. Marcando o ponto agora. 3 manda para o 11. Opa. 3 manda para o 11. Está aqui o nosso primeiro ponto. 3 manda para o 11. Está aqui o nosso primeiro ponto da função g. E, finalmente, 3 manda para o 11. Agora, eu quero saber um segundo ponto que pertença às três funções. -2. -2. Perfeito. -2 ele é real. -2 está nesse intervalo que ele está fechado. Então, ele está aqui também. E -2 está aqui. Pessoal, -2 manda para quem? 1. É só fazer a conta. 2 vezes -2 mais 5, né? Substituir aqui no lugar desse x aqui, né? Botar o -2. Vai dar -4 mais 5, -4 mais 5 vai dar 1. Isso. Então, vai dar 1 nos 3. Marcando esse ponto. -2 está aqui, ó. -1, -2. -1, -2. -1, -2. E o -2 manda para o 1. Onde é que está o 1? Vou botar as divisões aqui, ó. 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Puxando aqui a linha, o -2 manda para o 1. O -2 manda para o 1. Aqui eu vou fazer mais ou menos o olho. E aqui o -2 manda para o 1. Ou seja, eu estou falando desse ponto aqui, ó. Desse ponto e desse ponto.
Pessoal, já tenho 2 pontos de cada uma das 3 funções. Quantos pontos tem a função f? Infinito. Infinito. Aqui tem infinitos pontos. A F possui infinitos pontos. A G, pessoal, possui quantos pontos? Infinito também. Infinitos. A gente falou que o intervalo é um pedaço da reta real, mas cada pedaço da reta real possui infinitos pontos. Nesse intervalo do menos 2 a 4, eu tenho infinitos números aqui. Quantos eu quiser? Ó. Quantos eu quiser aqui. Beleza. E a função H, quantos pontos? 3. Infinitos pontos. A função H só tem 3 pontos. Porque o domínio só tem 3. Então, para terminar o gráfico da função H, só falta fazer o terceiro ponto, não é isso? Concorda ou não? É, o ponto número 4. Quem seria o valor do domínio? 4, né? 4. 4. Manda para quem? Manda. Quanto, pessoal? 13. Oi? 13. 13. Beleza. O 4 manda para o 13. Deixa eu fazer as divisões agora lá. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Que está meio confuso aqui. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o eixo Y. Botar a marcação. Aqui é o 5, aqui é o 10, aqui é o 15, mais ou menos. Então, nós temos o 11, o 12, o 13 e o 14. Então, o próximo ponto é o 4, que seria a quarta divisão aqui, mandando para o 13. Quatro, mandando mais ou menos para o 13. Então, nós temos 3 pontos. Eu pergunto, pessoal, esse terceiro ponto que eu marquei aqui, 4 mandando para o 13, ele pertence à função G também? Sim ou não? Não. Não, porque aqui o intervalo está aberto, né? Então, se eu marcar esse ponto aqui, eu teria que marcar uma bolinha aberta, que na verdade é não marcar, né? Ou seja, se eu tivesse que marcar aqui o 4, né? O 4, mandando para o 13, se eu unisse aqui para cá, aqui a bolinha tem que estar aberta. Então, na verdade, é como se esse ponto não existisse. Esse ponto não existe nessa função, né? E para a função f, pessoal, esse ponto existe? Sim ou não? E aí, gente? Sim, sim. Sim. Por quê? Porque 4 é o número real. 4 é um número que pertence aos reais. Está aqui dito, né? Está mostrado aqui. Deixa eu apagar, porque já tem muito destaque aqui. Mas eu falei que o domínio era formado pelos reais. Então, 4 é real? Tem sim. Então, 4 manda para o 13. Vou marcar ele aqui, ó. Pronto. Está aqui. Agora eu pergunto a vocês. Na função H, posso unir esses 3 pontos, sim ou não? Não. E aí, galera? Não. Resposta. Galera, eu tô esperando vocês. Posso unir ou não?
Vou repetir a pergunta. Posso unir? Não. Não. Por quê? Porque são uma quantidade finitas de pontos. É uma quantidade finita de pontos. Exatamente. Então a resposta aqui é não. Beleza. Na função G agora, posso unir esses dois pontos aí? Eu marquei esse e marquei esse. Posso unir? Lembrem que o domínio é um intervalo, tá dito aqui, hein? É um intervalo com 2 ao 4. E do 2 ao 4, vou pintar aqui, ó. O 2 ao 4 é essa região aqui, ó. Ó. Fechada aqui e aberta aqui. Posso unir esses pontos, pessoal? Não. A pergunta é, posso unir? A resposta é sim. Sim. Pode unir sim. Mas unir esses dois pontos e prolongar as retas até o final ou não? Não, não prolongar. Não. Eu tenho que unir de tal forma que coincida com pontos que tenham esse domínio que está de amarelo. Então, eu posso unir daqui para cá, atenção, daqui para cá. E eles estão alinhados, ou seja, formam uma linha reta. E essa linha reta vem até aqui, e tem que parar aqui, nessa bolinha aberta que eu fiz. Então, essa função que eu acabo de traçar, ela possui infinitos pontos. Os pontos estão alinhados, ou seja, formam um pedaço de uma reta, que a gente chama aqui de quê? De segmento de reta, é quando a reta tem início e tem fim. Não posso prolongar nem para cá, nem para cá. Se eu prolongar para cá ou para cá, está errado. Então, não posso. Então, vou até apagar esse tracejado, para você não achar que pode prolongar. Não, não pode prolongar. Tá? E, finalmente, a função f, pessoal. Posso unir os pontos? Pode. Por quê? Porque são infinitos pontos. Porque o domínio é real. Posso unir. E aí eu posso prolongar. Agora, vai ser só esse segmento que vai daqui até aqui ou posso prolongar mais? Prolonga. Pode prolongar. Para onde? Para a direita. Quanto? Quanto eu quiser. Note que a minha reta, coitada, tá meio troncha, né? Tá meio mal feita, né? Mas finjam que isso aqui é uma reta, viu, pessoal? Finjam. E pode prolongar para cá também, pessoal. Ó. Ou seja, nós temos uma reta. Por que eu sei disso, pessoal? Porque essa lei é de uma função afim. Essa lei tem que coeficiente angular e que coeficiente linear, pessoal? A gente falou no quadro anterior, ó. O A é o númerozinho que multiplica o X, é esse A daqui, né? E o B é o númerozinho que não está multiplicando o X, que está isolado. Então, pessoal, quem é o A e quem é o B dessa função f? Quem é o A, pessoal? Quem é o coeficiente angular? 2. 2. Quem é o coeficiente linear? 5. 5. Toda função com esse formato aqui, o gráfico vai ser uma reta. Toda função, esse gráfico vai ser uma reta. Agora, isso de domínio real, claro. Se o domínio for só um intervalo, vai ser um segmento de reta. Se o domínio for uma quantidade finita de pontos, vai ser uma quantidade finita de pontos. E mesmo que eu botasse aqui, ó, outro que eu não fiz aí, não é ter colocado, se eu botasse aqui no lugar desse domínio, tivesse botado os naturais, quantos pontos eu teria? Se eu botasse aqui os naturais, no lugar desse conjunto formado pelo menos 2, 3 e 4. Infinito. Infinitos. Mas eu poderia unir os pontos? Sim ou não? Não. Não. Eu não posso unir os pontos aqui. Fique bem claro que se o domínio fosse naturais, eu continuaria sem poder unir, hein?
Então, esse comentário aqui é para pensar, né? Então, pessoal, eu vou repetir aquela afirmação que eu botei lá no início, ó. Aquela tabelinha que eu acho que apaguei ou não? Cadê aquela tabelinha que eu... E eu apaguei, né? O resumo das funções, eu não devia ter apagado. Né? Onde eu botei que toda função afim, né? Toda função afim, vou repetir o que eu escrevi lá. Toda função afim, ou função de primeiro grau, tem como gráfico uma reta. E isso se o domínio for uma função de quê? De R em R. Mas se não for, a gente viu que muda o gráfico. Pode ser um segmento de reta e pode ser pontos. Pronto, pessoal. Está apresentado a nossa função. Vou agora dar um exemplo, fazer com bastante calma aqui agora. Vamos lá. Vou dar mais um exemplo de uma função afim. E vou dar bastante ênfase ao gráfico dela. Mas, professor, mesmo sem unir os pontos, ela continua sendo afim, né? Ela continua sendo o quê? Ela continua sendo afim, né? Continua sendo uma função afim. Não deixa de ser, tá certo? Agora o gráfico dela ficaria pontos alinhados, né? Uma função, fazendo bem rápido aqui, uma função que leva naturais nos inteiros, naturais nos naturais, por exemplo. Aí a lei é aquela, y igual a 2x mais 5. Então o gráfico vai dar mais ou menos assim, ó, vai dar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Ou seja, vai formar como se fosse uma reta, só que não pode unir. Eu continuo a chamar de função afim. Nenhum problema. Tá? Agora, quando eu falar função afim real, aí eu estou falando aquela com domínio e contradomínio reais. Beleza? Beleza? Tá ok. Tá. Pessoal, eu quero fazer agora esse gráfico aqui. Quem é o domínio? Quem é o domínio, pessoal? Reais. Reais. Então, se eu quero atribuir valores, o que é que eu preciso fazer? Ai, 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 ai. Eu preciso atribuir valores, né? Alguém poderia sugerir um número para eu atribuir aqui para X, pessoal? 5. 5. Foi isso? Isso. Vamos lá. 5. Manda para quem? 13. 5 manda para 13. Todos concordam que 5 vai mandar para 13, pessoal? Menos 3. Não vai mandar para 13, não. Tá errado. Ah, não. Foi mal. Eu vi. Pra mim era 2 normal. Quanto é que dá Menos menos 2 vezes 5? Menos Dá 10. menos 10, né? E quanto é que dá menos 10 mais 3? Menos 7. Menos 7. Então, 5 manda para o menos 7. Eu vou escolher agora outro valor. Posso atribuir, pessoal, o menos 2 para cá? Sim ou não? Pode ser? Pode. Pode. Menos 2, pessoal, manda para quem? Mais 7. Vou escrever aqui com bastante calma. Menos 2 é o coeficiente angular. E o outro menos 2 que eu acabo de escrever agora é o valor de x. Ó. Então, substituir no lugar desse x, o menos 2. Essa conta vai dar quanto? Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4.
Olha que tem muita gente que erra aqui, e se errar aqui, vai botar a imagem errada, hein? E se botar a imagem errada, vai fazer o gráfico errado, hein? Então, que boa parte dos erros dos gráficos dos meus alunos é porque erram nas contas. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4, e 4 mais 3 vai dar 7. Eu pergunto para vocês, quantos pontos, já marquei 2. Quantos pontos da função afim ou da reta eu preciso fazer? Eu preciso marcar no gráfico. Vocês acham? E aí, pessoal? Quantos pontos será que eu preciso fazer? Eu podia atribuir mais, né? Vou atribuir aqui um terceiro. Ó, um terceiro ponto. 1, pessoal. Manda para quem? 1, pessoal. Manda para quem? 1. Isso aqui vai dar menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E menos 2 mais 3 vai dar 1. Então, 1 manda para o 1. Já marquei 3 pontos. Quantos pontos eu preciso fazer? Vocês acham? Oi? Não vi. Bem, eu estou afirmando que essa função tem um formato do tipo ax mais b. Vocês concordam com essa minha afirmação ou não? Sim. Quem é o A e quem é o B, pessoal? Menos 2. Menos 2. Quem é o B? 3. 3. Então, ela tem esse formato. Se ela tem esse formato, eu já sei que o gráfico vai dar o quê? Eu já tenho certeza. Vai dar uma... Reta. Vai dar uma... Reta. Pessoal, só um instantinho aqui que tá tendo um barulhinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse barulhinho. Voltei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já que eu marquei esse 5 aqui. E o menos 2. Menos 1, menos 2. Pronto, marquei. E, obviamente, o 1 também está aqui. Ó. Então, marquei os caras que eu calculei. E a imagem vai dar onde até onde? É o menos 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Vou marcar esses pontos. Quem são eles? O 5 mandando para o menos 7. Pronto. Está aqui o nosso primeiro ponto. O menos 2. Mandando para o 7. Está aqui o nosso segundo ponto. E o terceiro e último, qual? 1 mandando para o 1. Gente, esses pontos estão alinhados, sim ou não? Sim. Existe uma única reta que contém esses 3 pontos? O que vocês acham?
Sim. Sim. E, professor, e se eu fizer na minha prova, for fazer um gráfico e marco esses 3 pontos e não estão alinhados? O que aconteceu? Alguém poderia responder? Ou desenhou errado ou o gráfico está errado. Exatamente, foi cometido algum erro. Ou você errou nas contas, aqui, nessas contas, ou você marcou os pontos errados, ou você fez as divisões mal feitas. Olha o que vocês fazem, ó, bem comum de vocês, ó. Chama aqui, ó, de 1, aqui de 2 e aqui de 7, ó. É claro que se você fizer isso aqui, esses pontos não ficarão alinhados. Mas tem que estar alinhados, porque a função afim, o gráfico é uma reta. Então, eu cobro de vocês um mínimo de precisão na marcação dessas divisões e nos cálculos. Se você fizer isso, os pontos ficam alinhados. Agora, outra pergunta. Posso unir esses pontos? Pode. Por quê? Porque na lei é real por real. E Exatamente. real Então, vou unir. Gente, eu vou fazer uma reta aqui, mas obviamente eu vou fazer a mão livre, não vai ficar reta não, tá? Finjam que é uma reta, tá? Eu juro que eu tentei fazer uma reta, tá? Obviamente não tá reta, tá? Mas eu tentei fazer. Tá aqui uma reta. Então tá feito o gráfico. Ok? Tá feito o gráfico dessa função. Novamente, eu sei que a função afim é uma reta. Pessoal, aproveitando o nosso assunto passado, vocês poderiam classificar essa função quanto aos 4 critérios que nós estudamos? Quanto ao crescimento? O que ela é? Estritamente decrescente. Estritamente decrescente. Ela decresce o tempo todo. Se você fosse uma pessoa que e cair e tivesse aqui, ó, você ia cair, não ia? Você ia cair, né? Então, você estaria escorregando aqui para baixo, ó, você estaria decrescendo. Beleza. Segundo critério, sinal. E aí, pessoal? Ela tem uma raiz, não tem? Esse pontinho aqui é uma raiz, ó. Oi? NDA. Exatamente. Ela é NDA. Por que ela é NDA? Porque ela possui uma parte positiva, nula e negativa. Exatamente. Essa parte aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, é a parte onde a função é o quê? Positiva. E essa outra parte agora que eu vou pintar de verde, de pontinhos verdes, é a parte onde a função é negativa. E a raiz, a função que está de amarelo, é nula. Outra pergunta. Quanto à paridade? Ela é par, ela é ímpar ou ela é NDA? NDA. Ela não tem simetria. Né? Não tem, quem viu meu vídeo sabe que eu falei lá de simetria central e simetria axial. Ela não tem nenhum dessas simetrias. Consequentemente, então, ela é NDA. Né? Você pode pegar aqui, por exemplo, outra maneira de ver. Você calcula, você pega o 1 e você pega o menos 1, que é o simétrico dele. Se ela for par, teria que mandar para valores iguais. Se ela for ímpar, teria que mandar para valores simétricos. Se não mandar nem para valores iguais, nem para valores simétricos, ela é NDA. O menos 1 manda para quem aqui, pessoal? Só para a gente calcular. Menos 1 manda para menos 2 vezes menos 1 mais 3. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então vai ficar 5. Veja que eles não são iguais e veja que eles não são simétricos. Confirmando que é uma função NDA em relação à paridade. E, finalmente, em relação ao contradomínio, pessoal. Ela é injetora, sobrejetora,
bijetora ou NDA? Injetora. Bem, eu tenho que fazer 2 testes. Eu tenho que fazer o teste da injetividade e tenho que fazer o teste da sobrejetividade. O teste da injetividade é feito fazendo retas horizontais. E se existir pelo menos uma reta horizontal que cruze a função em mais de um ponto, ela perde a injetividade. Existe, gente, alguma reta horizontal que cruza a função em mais de um ponto? Não, né? Então, ela passa no teste da injetividade. Sim. Por quê? Porque nenhuma reta horizontal que eu tracei, essas vermelhas que eu tracei aí, nenhuma delas cruzou a função azul em mais de um ponto. E o teste da sobrejetividade, eu preciso, antes de dizer, eu preciso calcular a imagem. Gente, quem é a imagem dessa função azul aqui? Essa função toda aqui, ó. Quem é a imagem dessa função? Ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui faz parte da imagem. Esse cara aqui, ó, também faz parte da imagem. Esse cara aqui, ó, também faz parte da imagem. Esse aqui também faz. Quem é a imagem, pessoal? O conjunto dos números reais. Exatamente. Todos os números reais vão receber. Porque essa reta cresce infinitamente aqui para a esquerda. E ela desce aqui infinitamente aqui para a direita. Então, são os reais. Agora eu comparo quem? Eu comparo essa imagem com esse contradomínio aqui. E vejo que são o quê? Iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. Se são iguais, é porque ela passou no teste da sobrejetividade. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, qual é a classificação dela então, pessoal? Bijetora. Pronto. Então, essa é a resposta. Essa função é bijetora. Então, repetindo, essa função é estritamente decrescente. Ela é NDA em relação ao sinal, porque ela tem trechos positivos, negativos e nulo. Um valor nulo. Ela é, em relação à paridade, ela não tem nenhum tipo de simetria, por isso que ela é NDA. E em relação ao contradomínio, ela é bijetora. O exemplo anterior que eu dei, pessoal, essa daqui, ó. A função f aqui, pessoal. Como vocês classificariam ela em relação aos 4 critérios aqui? Crescimento. Estritamente crescente. Estritamente crescente. Ou seja, ela cresce, se eu tiver aqui, ó, eu tenho que subir a ladeira agora, ó. Ela é estritamente crescente. Em relação ao sinal. NDA. NDA. Por quê? Porque ela tem trechos positivos, negativos e nulo. Esse vermelho aqui é o nulo. Paridade. NDA. NDA, porque não tem nenhum tipo de simetria. E, finalmente, contradomínio. Bijetora. Bijetora. Igualzinho ao anterior. Só mudou uma coisa, pessoal. O que foi? O crescimento, que é... Crescimento. Alguém sabe dizer por que essa função y é igual a 2x mais 5, ela foi estritamente crescente, enquanto essa outra aqui, de equação y igual a menos 2x mais 3, essa outra daqui foi estritamente decrescente. Alguém sabe o motivo? Por causa do sinal. Depende do valor de A. Do valor do coeficiente regular. Exatamente isso, tá? Então, para quem já leu a apostila, né? Para quem já leu a apostila ou já viu, né, algum vídeo sobre o assunto, sabe que se o coeficiente A ele for positivo, a reta vai ser estritamente crescente. E se o A for negativo, a reta vai ser estritamente decrescente. Tá? Então,
Já vimos aí uma característica. Outra pergunta que eu podia fazer nessa questão aqui. Alguém saberia como é que eu faço para descobrir o valor dessa raiz aqui? Esse pontinho amarelo aqui, como é que eu faço para descobrir ele? Alguém tem algum chute? Quanto é que ele vale? Ó, aqui é a divisão do 1, aqui é a divisão do 2, ó. Aqui é o 3, e aí quanto é que vale esse cara aqui? Só Nenhum coloca palpite? y igual a 0. Y Oi? igual a 0. E quando y for igual a 0. É exatamente isso que a gente vai descobrir. A gente vai pegar a função, que é essa daqui, e vai igualar y a 0. Por quê? Porque eu sei que a raiz é um ponto que pertence ao eixo x. E todo ponto que pertence ao eixo x tem a ordenada valendo 0. Ou seja, é só pegar a equação menos 2x mais 3 e igualar o y a 0. O que é que eu tenho agora, pessoal? Qual é o nome disso? Ah, professor, você botou o 0 do lado trocado, professor. Tanto faz, né, pessoal? Né? Dizer que isso aqui é igual a 0 ou dizer que isso aqui é igual a 0 é a mesma coisa. E agora, o que é isso aqui? O que é isso? Uma equação de primeiro grau. Prova P1 de vocês, caíram duas equações de primeiro grau. Estou certo ou estou errado? Como resolve? Passa o 3 pro outro lado da igualdade. Pode ser, mas eu já vou preferir passar esse cara. Ó. Vou passar o menos 2x para lá. Ó. Pode ou não? Pode. Pode. Porque ele é negativo e ele fica positivo. Uhum. Pronto, 2x igual a 3. Qual é o valor de x? 3 meios. 3 meios, que é o número 1,5. Gente, então essa raiz aqui, ó, tá exatamente no meio. Aqui tá o 1, aqui tá o 2, e essa raiz está exatamente aqui no meio, pessoal. Ó. Só que no meu gráfico aqui não dá para perceber que está exatamente no meio, né? Entre o 2 aqui, ó, esse 2 aqui, ó, e esse 1 aqui. Pronto. Vimos a raiz, vimos a classificação. O que é que valeria a pena comentar agora com vocês? Eu vou dar mais um exemplo agora. Não, eu já vou discutir uma outra coisa aqui. Ó. Eu vou dar 3 exemplos agora. Y igual 4 exemplos. Y igual a menos 3x mais 2. Y igual a x mais 2. Y igual a 3x mais 2. E, finalmente, y igual a 5x mais 2. Todas as 4 funções, são funções reais. Ou seja, funções de quê? De R em R, não é isso? Vou fazer a mão livre aqui, acho que vai ser mais rápido fazer a mão livre. Vamos lá. Vou fazer aqui esses 4 gráficos. Alguém saberia dizer quais são as semelhanças e as diferenças entre os 4 gráficos que eu vou fazer? Vai ter alguma semelhança, pessoal, entre eles? Algum ponto em comum? O que é que vocês acham? Antes, eu vou perguntar a vocês, quem é o A e quem é o B em cada caso? O A aqui na primeira, é quanto? Menos 3. E o B?
2. Na segunda, o A. 1. 1. Quando não tem nada, é porque o número 1 é um elemento neutro. E o B? 2. 2. Na terceira, o A. 3. E o B? 2. E finalmente, na última, o A. 5. 5. E o B? 2. Já dá para perceber que tem uma coisa em comum, né? Qual é a coisa comum que elas têm? O coeficiente linear. Beleza. E agora eu pergunto, no gráfico, qual vai ser a consequência de ter o mesmo coeficiente angular? Desculpa, errei. O mesmo coeficiente linear. O angular é diferente. E aí, pessoal? Ó, acabou que eu não respondi aquela pergunta, né? Uma função afim, você precisa fazer quantos pontos? Olha, se você não cometer nenhum erro de conta, bastam 2 pontos. Como existe uma chance razoável de haver erro de conta, eu sugiro que vocês tracem 3 pontos nas funções afins que vocês fizerem nas nossas provas. Pelo menos 3 para descobrir essa questão, tá? Aqui, como eu vou confiar que eu não vou errar nas contas, ou se eu errar, vocês vão me ajudar a ver o erro, então eu vou fazer só 2 pontos em todas elas. Tá? Pessoal, essas 4 gráficos vai ter um mesmo ponto. Alguém sabe dizer que mesmo ponto é esse? Que vai pertencer aos 4 gráficos? A raiz da função. Não, as raízes serão diferentes. Não vai ser a raiz. Mas você está perto da resposta. Não é onde cruza o eixo X, não. Mas você está perto da resposta. É onde cruza o eixo Y? Exatamente. Parabéns. É onde cruza Y. O ponto onde cruza Y, ele tem o X valendo quanto? Qualquer ponto que pertence ao eixo Y tem o X valendo quanto? 0. 0. 0. Se o X vale 0, a nossa equação é Y igual a X mais B. Eu estou certo ou estou errado? Não é o formato geral nosso? Não é? Sim. Se eu boto 0 no lugar do X, vai ficar A vezes 0 mais B. E A vezes 0 dá quanto? 0. Gente, A vezes 0 dá quanto? 0. 0. E 0 mais B dá quanto? E. Vai dar B, né? E. Mas como o B é o mesmo, pessoal, ó, o B é o mesmo. Então, esse ponto onde cruza Y vai ser o mesmo. Ou seja, quando eu botar 0 aqui no lugar do X, nas 4 leis vai dar a mesma imagem. Qual vai ser a imagem? Zero vai mandar para quem, pessoal? Galera, se eu botar 0 aqui, vai mandar para quem? 2. Vai mandar para 2. Se eu botar 0 aqui, vai mandar para quem? 2. Se eu botar 0 aqui, mesma coisa. 2. Se eu botar 0 aqui, mesma coisa. Ou seja, esse ponto é igual para todas as 4 retas que eu vou fazer. Então, eu vou marcar logo os 4 pontos de uma vez só. Ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E, finalmente, 1, 2. Cadê o ponto? É um ponto que pertence ao eixo Y. É esse ponto aqui, ó. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto dessa função. E dessa aqui também. Acabo de marcar o
primeiro ponto das 4 funções. Olha que eu estou fazendo 4 funções ao mesmo tempo, hein? Mas que tem uma ligação entre elas. Elas têm o mesmo coeficiente linear, o mesmo b. Vamos agora fazer um segundo ponto. E para todos eu vou usar o mesmo domínio. Domínio 1, domínio 1, domínio 1 e domínio 1. Só que a imagem vai ser diferente agora para cada função. Na primeira função agora aqui, da esquerda, 1 manda para quem? Nessa função aqui. Gente, se eu botar o 1 aqui, fizer menos 3 vezes 1 mais 2, quanto vai dar esse resultado, pessoal? Menos 1. Vai dar menos 1. Obrigado. E aqui, na segunda, menos 1 vai mandar para quem? Desculpa, 1 vai mandar para quem? 3. Para 3. Na terceira aqui, 1 vai mandar para quem? 5. 5. E na quarta, à direita e última, 1 vai mandar para? 7. Para 7. Vou marcar agora esses pontos. Ó. 1, ó, 1 em todos, porque o domínio é o mesmo, ó. 1 em todos. E agora a imagem 7. Só que a imagem 7 agora ali eu vou ter que fazer mais divisões, mas aqui dá, ó. Esse vai ter que marcar o menos 1. Esse aqui tem que marcar o 3, tá bom? Esse aqui. Esse aqui vai ter que marcar o 5. Ó, já vou ter que aumentar um pouquinho aqui, já vou desfazer isso aqui. Já vou desfazer esse aqui, ó, que eu vou precisar aumentar aqui, ó. Então, tá aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui o 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, vou ter que aumentar mais ainda, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou fazer os pontos. 1, deixa eu apagar esse cara aqui, esse 1, que ele vai atrapalhar aqui. Vou botar 1 aqui em cima. 1 manda para o menos 1, na primeira função. 1 manda para 3, na segunda função. 1 manda para 5, na terceira função. E 1 manda para 7, na quarta função. Então, tá aqui, ó, o ponto, 1 mandando para menos 1. Tá aqui o ponto, ó, 1 mandando para 3. Tá aqui o ponto, ó, 1 mandando para 5. E tá aqui o ponto, ó, 1 mandando para 7. Aí vem a pergunta: posso unir esses pontos nas 4? Sim. Mal. Posso, pessoal? Sim. Posso. Porque o domínio é real. Posso. Então, eu vou ter 4 retas. Essa aqui vai ser a primeira reta. Que vocês vão ser generosos e fingir que são retas, tá? Porque eu não estou fazendo aqui a mão livre. Essa aqui vai ser a segunda. Essa aqui vai ser a terceira. Essa aqui vai ser a quarta. Agora eu pergunto para vocês, tá horrorosa essa. Essa é a pior. Bem, o que é que mudou de uma para outra? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui para ajudar a visualizar, ó. Pessoal, o que é que mudou de uma para outra? A inclinação. A inclinação. Essa palavra foi maravilhosa. Exatamente isso. Qual é a mais inclinada de todas? Em relação ao eixo X, em relação à horizontal, qual é a reta mais inclinada? A quarta. Essa daqui. Alguém desconfia por quê?
essa aqui é a mais inclinada? Por causa do valor do coeficiente angular? Exatamente. Maior. Quanto maior for o coeficiente angular, mais inclinada essa reta. Ou seja, eu não fiz o gráfico da função y igual a 10x mais 2. Mas eu pergunto para vocês, ela vai ser mais ou menos inclinada do que essa? Vai Vai ser mais ou menos inclinada. vertical do que essa reta aqui? Vai ser mais inclinada. Porque o coeficiente angular é maior. E se eu pegar essa reta, y igual a 200x mais 2, ela seria ainda mais inclinada. Ou seja, quanto maior o valor do coeficiente angular, mais vertical ela está. Mas isso também acontece para o lado dos negativos. Ó. Eu fiz aqui o menos 3. Mas se eu fizer menos 5x mais 2, ela vai ser mais inclinada também. E a gente usa um termo para falar assim, né? Quanto maior for o módulo do coeficiente angular, ou seja, desprezando a questão do sinal, tá? Quanto maior for o número que multiplica a variável x, mais inclinada vai ser a reta. E, pessoal, qual das 4 retas aí que eu desenhei é a menos inclinada? A segunda. A segunda, ó. Essa aqui, o triângulo retângulo, tem um cateto de 1 por 1. Aqui tem um cateto de 1 por 3, pessoal, ó. Aqui tem um cateto de 1 por 5. E aqui tem um cateto de 1 por menos 3. Embora não exista lá do menos 3, mas eu quero dizer que daqui para cá, o y caiu, tá bom? E aí eu vou dar uma informação bastante importante, hein? Olha o que eu vou falar agora. Vou apagar aqui esses pontos para poder escrever aqui essa informação. A informação que eu vou dar é a seguinte. Pessoal, o coeficiente angular, o A, ele pode ser calculado pegando a variação do y e dividindo pela variação do x. Ou seja, aqui nessa função, esse 1 aqui é a variação do x. Esse menos 3 aqui é a variação do y, pessoal. Nessa outra aqui, esse 1, variação do x. Esse 1 aqui é a variação do y. Aqui, ó, então eu fixei a variação do x. A variação do x, nos 4 exemplos, é a mesma, ó.
Pessoal, voltaram a me ver? Pessoal, voltaram a me ver? Sim, 40. Obrigado, valeu. Voltando aqui de onde eu acho que travou. Voltando aqui para a mesa. Eu não estava aqui nesse ponto, pessoal? Não foi aqui que travou? Estou certo ou estou errado? Tá certo, pessoal? É isso aí? Professor, você tá mostrando a tela é porque tá com a câmera ligada. Pronto, deixa eu compartilhar. Obrigado. Pronto, agora sim. Eu não estava nessa tela aí, pessoal? Sim. Não é? Aí, quem é o coeficiente angular A aqui no primeiro exemplo, ó? Dividindo aqui o delta Y pelo delta X. O delta Y aqui é esse cateto aqui, ó. Mas como está caindo é menos 3. E o delta X é esse cateto aqui, que vale 1. Menos 3 sobre 1 dá menos 3. Bate ou não bate com o coeficiente angular, pessoal? Sim ou não? Foi sorte ou não? Vamos ver os demais. Quem seria agora? Lembrando que o A, então, o A vai ser sempre o delta Y sobre o delta X. Então, aqui, A. Aqui, o delta Y é 1, ó. E o delta X aqui é 1, ó. É outro cateto, ó. 1 por 1 dá 1. E esse 1 é justamente aqui o coeficiente angular, ó. Terceiro caso. Terceira função. Delta Y aqui. É esse cateto aqui, ó. Que vale 3. E o delta X é esse cateto aqui, ó. Vale 1. 3 sobre 1 dá 3. Vai dar exatamente o valor do coeficiente angular. E, finalmente, esse cateto aqui vale 5. Esse 5 aqui, né? Ó. E esse cateto aqui vale 1. Ó. Então, 5 sobre 1 dá 5. Ou seja, essa fórmula aqui funciona. Então, quando eu der um problema agora e der 2 pontos de uma função afim, se você usar essa fórmula aqui, você descobre o A. Entendido? Ou seja, isso veio para ajudar, tá? Deixa eu parar de compartilhar com vocês o quadro. Já são 10h41, já encerrou o tempo da nossa aula. Então, hoje iniciamos um novo assunto, a função afim, a função de primeiro grau. Eu vou falar mais alguma coisinha de função afim na nossa próxima aula, que deveria ser sexta, mas não vai ser sexta, porque é ano novo, é dia 1º, e vai ser na segunda da semana que vem, à tarde, o mesmo horário que foi, né, essa segunda ontem. Sábado, segunda, 2 da tarde. Pronto, aí vou pegar um pedacinho da aula para terminar a função de primeiro grau e vou começar, eu acho que já na segunda, a função de segundo grau. E na aula de terça, volto a falar de função do segundo grau na terça-feira. E a aula de terça-feira vai ser a nossa última aula do módulo 1. Que vai fechar o primeiro e o segundo bimestres. Aí a gente, nessa terça-feira, dia 5 de janeiro, a gente tem a nossa última aula do módulo 1. Aí vai ter uma pausa, né, para vocês, respirarem, nós todos respirar, não só vocês, eu também, né, todos respirarmos, e retoma dia 19 de janeiro, tá certo? Então essa é a programação aí do nosso calendário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o chat, que eu não estou vendo o chat. Pronto, agora eu passei a ver o chat. Thalita perguntou o CAN é para entregar quando?
Thalita, o CAN é para entregar na próxima terça-feira, daqui a uma semana, Thalita. Os assuntos agora do segundo bimestre, tá? São outros assuntos. Não são os mesmos do primeiro, não, tá? Mas é próxima terça-feira. Ok, Thalita? Respondido? Valeu. Mais alguém quer perguntar? Mais ninguém? Tá. Alguém quer permanecer ainda com... Pronto, então considera a aula encerrada. Quem quiser sair está à vontade para sair. Pode sair sem nenhum problema. Vale a pena permanecer mais algum tempo, tirando dúvidas ou não, pessoal? Bem, se ninguém responde, eu interpreto que não precisa, então, né? Prosseguir aqui. Gessiane comentou a aula, falou que gostou da aula. Obrigado, Gessiane. Eu também gostei. Agora eu não sei se vocês gostaram, né? Mas a aula, né, tentou dar aplicações e tentou falar um pouco do assunto, né? O assunto função tem muita aplicação ao cotidiano, né? E a gente pode dar muito mais exemplos. Inclusive, uma questão da prova de vocês já envolve isso, né? Vocês descobriram aplicações de função. É muito fácil encontrar a aplicação de função. É bem tranquilo encontrar. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Nem prosseguir, não é isso? Ah, Joyce fez uma pergunta. Então, vamos responder aqui a Joyce. Professor, na questão 9 da prova, tem que dar um exemplo de uma função par, uma função positiva, uma... É o final, Joyce. Ou seja, é tudo isso numa função só, viu? Eu quero um único exemplo. Eu quero um único exemplo que contenha essas 4 características. Agora, você tem que justificar. Se você der só o exemplo e tiver errado, eu vou te dar 0. Agora, se você der o exemplo, tiver errado, mas você foi explicando por que aquela par, aí eu vi que você, na sua explicação, você sabe o que é a função par. Aí depois, porque é sobrejetora, aí você explica e mostra, e você só errou em uma coisa, por exemplo. Eu vou te pontuar a questão bastante, tá? Porque você explica o passo a passo. Então, mas é só um exemplo que eu quero. Agora, se você der um exemplo e ele tiver certo, sem muita explicação, eu vou te dar a pontuação máxima. Agora você corre o perigo de como você não explicou por que ela é par, por que ela é positiva, por que ela é sobrejetora, por que ela é linear em relação ao crescimento, corre o perigo de você errar e não ganhar nada na questão, tá? Vai ganhar 0, porque não explicou nada, não justificou os conceitos. Foi claro, Joyce, ou não? Acho que o ok dela já respondeu, né? Que ela tinha respondido logo. Imagino que sim, então, né, Joyce? Próxima pergunta. Professor? Ó, Joyce, eu não sei o que é SS, mas eu imagino que deve ser ok, né? Fale, Eric. 40, eu tenho uma dúvida aqui na questão 3. Diga. Ó, o senhor pede para representar... Deixa eu compartilhar com vocês, pode ser? Pode. Para todo mundo acompanhar. Deixa eu abrir aqui o Word rapidinho, tá? Tá abrindo aqui, só um instantinho. É que, como eu reiniciei o computador, o Word estava aberto antes e agora não está mais. Vocês estão vendo, pessoal? A prova do Word? Sim. Pronto. Aí agora a pergunta que Eric está falando é sobre a questão número 3. Ela fala o seguinte: dada a função objetora, que leva os reais nos reais, ou seja, uma função real,
cuja lei é dada por y igual a 5x mais n mais 1. Quanto é o seu n, Eric? É 4. Pronto, então a equação dele é 5x mais 5. Faça o gráfico dessa função e da sua inversa no mesmo plano cartesiano. Ok. É isso aí. Que propriedade gráfica será observada? Pode perguntar agora, Eric. É exatamente isso aí. Fazer um gráfico e demonstrar também a função inversa no mesmo gráfico. O que é que tem? Como eu iria demonstrar? Não é para fazer, não é demonstrar, é fazer, além de fazer o gráfico, né? Sim. Peraí. Faça o gráfico dessa função no mesmo plano cartesiano. Vou dar um outro exemplo aqui que não é esse, tá bom? Para você, Sim. já que você tá... Pronto, tá aqui. Vamos supor que eu tenha a função, Eric, função menos 2x mais 3. Pronto. Então, eu posso fazer o gráfico dessa função aqui. Vou fazer plano cartesiano. Pronto. Então, fazer gráfico de função, você sabe. O que você tem que fazer? Atribuir valores, né? Sim. E, ó, é uma função afim, viu? Né? Uma função afim, ó. Então, tudo que eu falei para a aula de hoje ajuda, né? Vou pegar 2 pontos. 0 vai mandar para 3 e 1 vai mandar para 1. Pronto. Aí marca esses 2 pontos. 1 mandando para 1 e 0 mandando para 3. 1 manda para 1 e 0 para 3. Então, está aqui o primeiro ponto, está aqui o segundo ponto. Como o gráfico como o domínio é real, eu posso unir esses pontos. Pronto. Embora muito mal feito, né? Feito à mão livre aqui, mas eu fiz o gráfico da função f de x. Aí, o que a questão agora pede? Você fazer o quê? A sua... Faça o gráfico da função e sua inversa. Tá, então eu preciso achar a inversa, não preciso? Sim. Preciso, né? Como é que eu faço para descobrir a lei da função inversa? Ó, você vai substituir... Esse domínio aqui, né? Esse domínio aqui vai virar esse contradomínio aqui, né? Ó. Isso. E esse contradomínio aqui vai virar esse domínio aqui. Beleza. Isso. E agora como é que faz para achar a lei? Eu já disse em alguma aula anterior. Troca quem? Você vai trocar o x pela pelo função... y, não é isso? É isso. Pronto. Troquei, ó. Onde tinha x, eu botei y. E onde tinha y, eu botei x. O que é que faz agora? Agora realiza o cálculo. Agora o quê? Agora faz a equação, no caso. Não. Agora isola a variável y. É isso, você inverte. Isolar. Então, o y não está sozinho. Eu vou isolar. Então, eu vou isolar passando ele para o outro lado, ó. E passando o x para o lado de cá. Mas ele não está isolado ainda, porque ainda tem um 2. Aí tem menos x mais 3 sobre 2. Por 2. Pronto. Então, a função inversa é essa daqui. Menos x mais 3 sobre 2. Quem são os pontos dela? Os pontos dela são os inversos desse, não é isso? Ou seja, 0 por 3, qual é o inverso? 3 por 0, né? Concorda? Concordo. Né? Bota 3 aqui para você ver se não vai dar isso, ó. Menos 3 mais 3 vai dar 0. 0 sobre 2 dá 0. E o outro? O inverso de 1 em 1, quem é? O mesmo ponto, né? 1 em 1. Pronto, agora eu marco eles. Vou marcar. Ó, 1, 2, 3. Cadê esses pontos? O ponto 3, 0 é esse, ó. O ponto 1, 1 é esse aqui, ó. Como eu sei que isso aqui, olha aqui, Eric,
essa função, eu podia separar em duas. Ó. Olha aqui, menos x sobre 2, mais 3 sobre 2. Isso aqui, Eric, também é uma função afim. Quem é o A e quem é o B? O A seria menos 2. Não. Não, Olha o que eu tenho aqui. Menos x sobre 2, mais 3 sobre 2. Menos x sobre 2, você sabe que meio, 1 sobre 2 é meio, você não sabe disso? É, porque eu estava olhando para a equação inicial. Então, escrever isso aqui é mesmo que eu escrever isso aqui, ó. Menos meio x, mais, e 3 sobre 2 é 1,5. Quem é o A e quem é o B? No caso, o A vai ser menos 0,5. E o B? 1,5. E se eu sei agora que é uma função afim, como é que é o gráfico delas? De uma função real? É uma? Qual é a forma geométrica dela? É uma reta, né? É isso. Tem uma reta e eu tenho 2 pontos. O que eu faço para fazer uma reta? Para fazer com 2 pontos? É só botar régua em cima, não? Isso. Não é não? Concorda ou não? Concordo. Então tá aqui, senhor. Ó, essa é a função inversa. A preta é a inversa e a azul é... E a propriedade, eu falei lá no vídeo de função inversa, né? Quem assistiu o vídeo sabe dessa propriedade. Tem a ver com a tal da função identidade, né? Lembra disso? Você viu o vídeo, Érico, ou não? Eu lembro, eu assisti. É porque eu estava com dúvida, no caso, na questão, na interpretação dela. Ah, e agora ficou claro? Ficou. Beleza. Tirada a dúvida aí, então, do senhor Eric. Próxima pergunta. Diga, Eric. Ah, então tchau. Valeu, Eric. Então, Eric já se sentiu contemplado. Mais alguém com dúvida? Mais ninguém querendo perguntar? Então, se não tem mais dúvidas, eu dou tchau para vocês. Nossa última aula do ano, não nos veremos mais esse ano, só no ano que vem, certo? E espero que vocês voltem com bastante disponibilidade para, no ano que vem, continuar aprendendo muita matemática. Eu agradeço a vocês, mais uma vez, pela presença na aula. Desejo que vocês tenham uma virada de ano maravilhosa. Ter um ano melhor do que esse ano 2020 não é difícil, né? Porque o ano 2020 foi difícil para quase todos nós. Mas eu desejo, então, que a virada corra de forma tranquila para vocês e que na quinta-feira, desculpa, na segunda-feira da semana que vem, a gente faz a nossa reposição da sexta, que sexta não teremos aula dia 1º e só dia 4, tá? E lembrando que hoje é a data final da entrega da P3. Galera, valeu, muito obrigado e eu vou parar a gravação.